Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 4 do nosso módulo 2 do curso de Agricultura Básica. Falando a respeito de compostagem de resíduos orgânicos, a aula de número 4 vai tratar sobre a dinâmica microbiológica. Ou seja, quais são os micro-organismos que atuam dentro do processo de compostagem e qual a participação e a importância de cada um desses grupos. Uma coisa muito interessante da compostagem, que já foi dita em uma aula anterior, é que ela é marcada pela sucessão de micro-organismos diferentes, onde um grupo de micro-organismos cria e desenvolve as condições para o surgimento e desenvolvimento de outro grupo de micro-organismos. E isso é muito claro dentro das fases de decomposição, que nós já falamos, e cada uma das fases ela é separada por faixas de temperatura. E essas faixas de temperatura elas são resultantes da atividade microbiológica. Ou seja, na fase inicial, os micro-organismos que sobrevivem ali, sobrevivem até uma faixa de temperatura até algo em torno de 30, 35 graus. A partir daí, conforme acontece a elevação da temperatura, acontece uma seleção de micro-organismos. Então, esses micro-organismos iniciais que sobrevivem até certa faixa de temperatura, a partir da elevação acima de um patamar, eles se tornam ou inativos, dormentes, ou eles são eliminados. E a manutenção dos próximos grupos de micro-organismos tem a ver diretamente com a quantidade de alimento disponível, a quantidade de oxigênio e a quantidade de umidade e as condições favoráveis dentro da leira de compostagem. Via de regra, a gente vai tratar sobre dois tipos de micro-organismos, que são aqui os fungos e as bactérias. Existem outras classes de seres que vivem e participam do processo, mas de longe os fungos e as bactérias eles são os mais importantes em termos de efetividade da atuação e da quantidade de resíduos que são consumidos por esses seres. Então, assim, o início do processo ele é marcado por bactérias, principalmente, que elas atuam e oxidam rapidamente todo o material disponível. A atuação das bactérias e a elevação da temperatura favorece o posterior desenvolvimento dos fungos, que atuam mais para o final do processo, em decorrência das temperaturas mais baixas e também da possibilidade da característica que os fungos têm de suportar melhor ambientes com um pouco menos de água. Então, assim, conforme os micro-organismos eles vão se desenvolvendo, acontecem dentro da leira várias alterações de pH, de umidade, de temperatura e de demanda biológica de oxigênio. Então, assim, conforme tem alimento disponível, um grupo de micro-organismos ele vai estar ali atuando e decompondo esse material. Pensa como se fosse em uma academia. Conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai ficando suado e a gente vai ficando quente. Isso é o que acontece com as bactérias dentro da leira de compostagem. Conforme elas vão atuando e degradando os resíduos disponíveis, a atuação microbiológica faz com que a temperatura se aumente. Aumentando a temperatura, acontece a seleção de grupos diferentes de micro-organismos, que todos trabalhando com esse mesmo objetivo de transformar o resíduo orgânico em composto orgânico depois dos 120 dias. Então, como eu disse, as bactérias elas são muito mais presentes na parte inicial do processo, ali durante a parte inicial e termofílica, e da parte mesofílica até a maturação acontece um predomínio de fungos, do desenvolvimento de fungos. Não que isso seja só um tipo ou outro tipo de micro-organismo. Eles coexistem dentro da leira de compostagem, só que proporcionalmente os fungos eles existem em maior quantidade na parte do fim do processo e as bactérias mais na parte do começo. Então, o manejo entre essa relação fungos e bactérias ele pode ser utilizado para a gente pensar em um composto para uma utilidade específica. Tem plantas que elas se desenvolvem melhor em ambientes com mais bactérias, enquanto outras plantas se desenvolvem em ambientes melhor em um ambiente com mais fungos. Então, conforme nós fazemos o manejo da nossa leira de compostagem, a gente já pode pensar no final do processo, em como que vai ser a utilização desse composto orgânico
no nosso ambiente de cultivo. De tudo, no final do processo da compostagem, quando a gente tem o composto orgânico, ele já ele pode ser utilizado como um inoculante microbiológico, porque todos os micro-organismos que de alguma forma participaram do processo de decomposição têm alguma participação também no composto orgânico final. Então, ao utilizar o composto como um insumo agrícola, né, como uma ferramenta de manejo, nós estamos inoculando dentro do nosso ambiente de cultivo uma série de fungos e bactérias que foram fundamentais para o processo de decomposição de matéria orgânica. A adição constante desse tipo de composto, né, ele favorece o desenvolvimento da estrutura do solo, como a gente vai falar mais para frente na parte da utilização do composto orgânico. Mas, de tudo, nós temos que pensar o seguinte: na sucessão microbiológica que acontece dentro da leira de compostagem e nos fatores que são essenciais para o desenvolvimento dos micro-organismos, que são a presença de alimento disponível, no caso os resíduos orgânicos e as fontes de carbono, a presença de umidade, no caso que grande parte vai vir da decomposição dos resíduos, a temperatura, né, que ela acontece em decorrência da atividade microbiológica, e também no aspecto chamado granulometria, ou seja, o tamanho das partículas. Quanto menor a partícula, maior a superfície de contato, maior a possibilidade de desenvolvimento microbiológico. Porém, quanto menor a partícula, maior a capacidade de compactação. Por isso a importância da utilização do carbono, como nós vimos na aula anterior, como material estruturante, né? Então, havendo alimento, água, oxigênio e estrutura disponível, a gente tem uma receita favorável para o desenvolvimento de micro-organismos que vão transformar o resíduo orgânico em composto orgânico a ser utilizado na nossa horta posteriormente. Na aula número 5, a gente vai falar sobre tipos diferentes de compostagem, para que depois a gente possa avançar para a parte prática do nosso curso, que é de fato a montagem de uma leira de compostagem e a validação de todas essas informações que foram passadas até agora. Nos vemos em breve.